Bom, para começar um pouquinho aí antes, vamos começar um pouquinho antes. Queria agradecer a presença de todo mundo, né? Ah, Nesse dia de hoje, tanto em meu nome como em nome da Abracomex, toda a equipe da Abracomex, que está proporcionando esse curso aí para, né, online aí, de maneira mais tranquila, vamos dizer assim, né? Num horário bacana para que todos possam entender um pouquinho como é que funciona, né? Esse mundo que é a exportação, tá? Então, meu nome é Douglas Cândido, pessoal, faço parte aí da equipe da Bracomex, tenho uma formação em administração com habitação e comércio exterior, né, pela Estácio de Sá e também gestor de negócios internacionais pela FGV. Atualmente eu venho trabalhando aí com alguns projetos, tive um projeto sobre internacionalização de empresas no qual eu participei nos Estados Unidos e agora estou com outro projeto no qual a gente está trabalhando a parte da competitividade das indústrias também, trabalhando essa questão de exportação e importação. No mais, eu dou aula, dou palestra, dou consultoria, tudo na área de comércio exterior e também de internacionalização de empresas. Tá? Bom, pessoal, para a gente poder falar um pouquinho sobre a exportação, né, para eu poder passar um pouquinho para vocês de maneira objetiva como é que funciona a exportação, primeiro eu tenho uma pequena introdução para poder ser feita, né, porque comumente a gente entende que a exportação ela é a venda de um produto, né, bem, um serviço para um outro país, né, ou seja, eu entrar no mercado externo, certo? Essa é um conceito mais comercial, né? É o conceito do dia a dia, a gente dizer que, olha, eu vou vender uma mercadoria no exterior, então essa é a forma de eu exportar. Mas, na verdade, nós temos uma parte burocrática disso, né? Por quê? Porque todos nós estamos dentro do comércio exterior brasileiro. Ou seja, quando a gente está falando de normas para se exportar, de vender um produto, a gente está dentro de uma norma de comércio exterior brasileiro, ok? E dentro disso a gente só tem duas formas de fazer, né? Que é a exportação ou a importação. Com o avanço das negociações internacionais, a gente foi vendo outros tipos, né? Que são os regimes aduaneiros. Então, vocês vão ver a figura de drawback, a figura de exportação temporária, a admissão temporária e assim por diante, tá, pessoal? Mas nesse momento, como a gente está falando de exportação, é importante que vocês saibam que como a gente está falando de norma, né? Então, por isso que eu defino, conceituo burocraticamente, vamos dizer assim, para muitos entenderem, que é dentro da nossa normativa de comércio exterior brasileiro. Então, na verdade, a exportação é a saída de produtos, bens ou serviços nacionais ou nacionalizados de território aduaneiro, através de zonas primárias ou secundárias sob fiscalização aduaneira, né? E aí aqui tem algumas palavrinhas que eu acho importante a gente falar, que, por exemplo, o que é um serviço ou um produto nacional ou nacionalizado, né? Nacional é aquele que foi produzido com fatores de produção brasileiro, né? Então, ele foi produzido no país com os fatores de produção brasileiro. O nacionalizado é aquele que nem todos os fatores de produção são brasileiros, né? Tem, por exemplo, matéria-prima importada, mas que no final do dia pode ser nacionalizado, né? Isso depende dos fatores, em termos de quantidades de fatores de produção, mas que podem ser nacionalizados através de uma importação, ou seja, ele é equiparado ao nacional. Então, se eu estou trazendo um produto estrangeiro, né, ele vai ser equiparado ao nacional, por isso que ele vai se tornar nacionalizado, ele nunca vai ser nacional, tá certo? E aí existe a forma de como a gente fazer a exportação. Então, portanto, quando eu falo de parte burocrática, isso quer dizer que, na verdade, no meu conceito, a exportação é um processo de levar a mercadoria do seu país para um outro país, tá? Isso é exportação, e a venda, na verdade, é a tal da internacionalização. Por quê? Porque eu só consigo vender num mercado quando eu consigo me relacionar com ele. E o vender, que eu digo, é de médio a longo prazo, porque vender esporadicamente você pode no curto prazo, mas você manter um relacionamento, uma venda a longo prazo, é diferente. Então, isso é a internacionalização que traz com ele. A exportação é o caminho. Dentro da internacionalização, a gente pode exportar como a gente pode importar, né? Então, a exportação é um processo. E dentro do comércio exterior brasileiro, a gente tem as nossas normas para isso. É isso que eu vou passar um pouquinho para vocês. Então, por que eu devo exportar, né? Por que eu devo me relacionar com o novo mercado? Por que eu devo fazer isso? Então, aí a gente tem um pouquinho das forças proativas e forças reativas, né?
A força proativa é aquela em que eu almejo aumentar o meu lucro, eu almejo aumentar o meu leque de clientes, né? Eu quero aumentar o meu market share, enfim, tá? Eu quero adentrar num novo mercado. Isso me traz vantagens tecnológicas, me traz vantagens logísticas, né? Por conta das quantidades que você movimenta no comércio exterior brasileiro e também benefícios fiscais. Ou seja, quando eu estou falando de exportação, né, eu consigo ter acesso a algumas isenções, tá? Isenções de impostos que numa venda nacional eu teria, por exemplo, ok? E o que são as forças reativas? É aquilo que a gente tem que tomar cuidado, né? Que são, a gente só começa a pensar em exportação, em vender, quando a gente tem alguma pressão competitiva, ou seja, o nosso produto não está tão competitivo frente a outro que está entrando dentro do nosso país, esse outro eu digo um estrangeiro, né? Ou então até mesmo uma concorrência nacional, que de repente ele está usando, por exemplo, um insumo estrangeiro e está se tornando mais competitivo do que eu comprando no mercado brasileiro. O excesso de produção, então, pô, não consigo vender, pessoal, não estou conseguindo. E aí eu começo a pensar que eu estou com produção, estou com estoque, e aí nesse sentido a gente começa a trabalhar a questão de que eu estou com excesso de produção, então eu tenho que exportar. Queda das vendas no mercado interno, que é o que vem acontecendo com grande parte aí do mercado brasileiro, né, pessoal? Então eu tenho visto aí nas consultorias que eu tenho dado, muito isso das empresas pensando no curto prazo. Então, agora eu estou com esse problema, que é a não conseguir vender no mercado interno, e aí eu começo a almejar um mercado externo. Então, é onde a gente tem que tomar cuidado, porque lembra que exportação é um processo? Então, se ele é um processo, eu preciso trabalhar esse processo, eu preciso entender, eu preciso montar esse processo, e eu preciso executá-lo com tempo, né? Já que as distâncias são, muitas vezes são grandes entre o país onde está a mercadoria alocada e aquele que vai receber, tá? E a outra questão é o cara tem que ter uma proximidade maior com clientes e mercado. Pois bem, o grande ponto aqui da força reativa é o seguinte: a gente precisa pensar de médio a longo prazo, né? Eu entendo que as empresas, né, que a gente tem uma economia instável e que a gente não consegue se prever, então muitas vezes a gente acaba em cima do laço tendo que faturar antes mesmo de ter um planejamento. Mas essa é a maneira de você trabalhar sobre insegurança, né? Então, a exportação eu defendo, né, que na verdade a gente tem um planejamento estratégico, sim, anteriormente ao fato de eu ter uma venda, ok? Por isso que eu digo que exportação é um processo. A venda é o relacionamento que você vai fazer, mas você já sabe o processo, você já sabe como fazer, ok? Então, isso é muito importante, às vezes não vem. Outra coisa que eu não coloquei aqui sobre força reativa é a questão que todo mundo já deve ter ouvido falar, que a pessoa pensa, né? O dólar aumentou, agora vamos exportar, né? Essa é uma outra força reativa, tá? Justamente pela economia instável. Sim, o dólar aumentar é um sinônimo de que o seu produto está mais barato lá fora e que você vai conseguir exportar, é um sinônimo bacana, mas assim, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque da mesma maneira que ele sobe, ele pode descer. E aí você se torna mais caro, você se torna menos competitivo. Então você tem que pensar. Por isso do pensamento médio a longo prazo. Tá? Bom, esses são os porquês, né, da exportação. Tá? Mas tomando cuidado que nós temos a parte do planejamento, são as forças proativas, vamos dizer assim. A gente tem que tomar cuidado com o planejamento, a gente tem que saber como mirar isso, né, logicamente. E o outro ponto são as forças reativas, né? Tomar cuidado para não ser pressionado para que você tenha que trabalhar nela, ok? Na exportação. Agora, como é que a gente começa uma exportação, né? Então, eu diria aí que a gente tem os aspectos, né, comerciais e a gente tem os aspectos que são mais burocráticos, vamos dizer assim, tá? Administrativos. Então, assim, os aspectos comerciais, o que eu tenho que estar de olho para poder conseguir ser competitivo, né? Primeiro, eu tenho que ter a identificação do mercado, onde eu quero atuar, né? Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar é lugar, certo? Então, eu preciso entender. Por quê? Porque no final do dia eu vou ter que me adaptar ao processo deles, né? A forma como eles, a forma como eles compram, o preço que eles compram, né? De que maneira é a distribuição, os canais de distribuição. Então, quais são as certificações, certo? Então, vão ter adaptações, que são o que eu falo logo na sequência. Então, eu identifiquei o mercado potencial, eu tenho que saber quais são as leis de destino. E mais do que isso,
Eu vou falar mais aqui na frente, mas é a preferência tarifária. E ninguém dá conta disso. Por quê? Preferência tarifária está ligada a imposto de importação. Ok? Esse imposto de importação é a única barreira tarifária que atualmente é aceita pelos países. Ou seja, para eu poder tentar me defender da indústria nacional, eu acabo tendo um imposto a mais na hora de equiparar o meu produto estrangeiro ao nacional, aonde que é o imposto de importação. Então, quando eu estou exportando, o país de destino ele vai ter que recolher imposto de importação, muito provavelmente. Só que dependendo do acordo que existe entre os países ou o bloco no que ele atua, ele pode ter uma preferência tarifária, que nada mais é do que reduzir o imposto de importação ou isentá-lo. E aí, para a gente poder trabalhar isso, vem para dentro de processo, que daí eu preciso de um certificado de origem para poder conseguir essa preferência. Então, vejo que para eu poder entrar no novo mercado, eu preciso me adaptar. Esse é um exemplo que eu dei. Mas existem outras situações que você vai ter que se adaptar àquele mercado para que você possa se tornar mais competitivo, ok? Então, dentro dos aspectos comerciais, voltando aqui, identificar o mercado potencial, né? Ter a noção das leis do país de destino, porque o comércio exterior brasileiro tem as normas para importar e para exportar, ok? O comércio exterior americano, ele tem outras normas dele, de como fazer a importação e exportação. Então, é comércio exterior americano, entende? Ok. Outro aspecto que é bastante importante são os fatores de diferenciação cultural. Então, idioma, religião, educação, né? São os costumes, né? A cultura em si daquele local. É óbvio que um dos grandes entraves é o idioma, né? Então, é importante a gente ter uma certa familiaridade com o idioma. Planejamento interno. Então, era o que a gente vinha falando. Eu falei para vocês, olha, pessoal, ficar na força reativa de que o dólar agora está alto, eu vou exportar, mas eu não sei como funciona um processo de exportação, né? Você vai estar à mercê de acontecer algo do tipo, você conseguiu uma venda, mas em determinado momento você não vai conseguir entregar, tá? E isso é o que é muito ruim para a sua imagem e para a imagem do Brasil inteiro, logicamente, né? Perante um outro país. Então, esse planejamento é importante, e o planejamento interno ele passa por classificação fiscal, que é a nomenclatura comum do Mercosul, no nosso caso, chama NCM, é um código fiscal de 8 dígitos, que ele diz exatamente o que é o seu produto. Tá? A pesquisa do mercado de destino, né? Então, eu identifiquei o mercado, eu preciso saber como é que ele funciona. Formação do preço para exportação, eu preciso entender que a forma de como eu vendo, o meu preço, o meu lucro, as despesas para o mercado interno é uma e para o mercado externo é outra. Inclusive, existem benefícios claros, né, para as empresas que são exportadoras, ok? Que estão exportando seu produto. A questão de embalagem, a forma de como vai fazer o manuseio, o transporte. A gente sabe que no transporte nacional a carga tem que ser um pouco melhor acondicionada. Eu diria que em todos os aspectos ela tem que ser bem acondicionada, mas no comércio internacional, a gente está falando de logística internacional, vão ter muitas cargas e descargas, vamos dizer assim. É importante, muito importante, a gente ter essa questão de uma embalagem bem reforçada e que atenda também a questão de medidas para os transportes, para que você possa ter um melhor rateio, um melhor custo sobre a logística internacional, para que no final do dia aquela frase não aconteça, que é, eu estou carregando ar dentro de um container, ou seja, eu não conseguia condicionar tão bem ao ponto de isso me dar uma maior competitividade, tá? Isso é importante. A questão da preferência tarifária, observar se aquele país, né, ele possui um acordo com o seu país, para que possa ser mais barato a entrada do seu produto lá, ou seja, não haverá imposto de importação ou uma redução significativa, né? Outra questão que eu não coloquei aqui é o Incoterm, né? Então a gente precisa saber um pouco mais sobre esse assunto. O Incoterm nada mais é do que dizer quais são as obrigações do exportador dentro dessa logística internacional de entrega e, consequentemente, a responsabilidade do importador. Então, seriam terminologias jurídicas para poder trabalhar a questão das obrigações do exportador para com o importador na questão da entrega dessa mercadoria, tá? Ou seja, até onde eu vou? Até onde eu vou e até onde eu também vou ter custo. Isso influencia na minha formação do preço de exportação também, ok? Então, é importante fazer um planejamento interno, logicamente, né? Uma outra situação é entender, né, como é que eu vou operar. Então, eu vou operar de forma direta.
né? Eu vou fazer uma exportação direta, vou fazer uma exportação indireta, vou utilizar uma comercial exportadora que já está habilitada no radar para fazer, ou eu vou fazer direto, né? E isso muitas vezes não é só pela questão de a comercial exportadora estar habilitada ou não, que nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Mas ele também tem um aspecto que é, às vezes, essa comercial exportadora, né, que é uma exportação indireta, no caso você está vendendo para alguém, que ela que vai exportar. Então, esse alguém, às vezes, ele tem um contato lá fora, ele tem um mercado lá fora, e você acaba fazendo através dele, né? Então, isso tudo é importante. Às vezes é apenas um agente internacional, como se fosse um representante, né? E aí é uma pessoa física trabalhando. Mas às vezes você vai encontrar na exportação indireta, no caso, uma comercial exportadora, por exemplo, que tem um mercado lá fora. É uma estratégia de como entrar, né? Eu defendo que você tem que se internacionalizar, você tem que entender como funciona aquele mercado. E por isso você tem que estar lá localmente. Douglas, mas nesse primeiro momento eu não consigo estar localmente. Como é que a gente trabalha isso, né? Então, a gente trabalha ele de forma a ter alguém local trabalhando como um agente seu, um distribuidor seu, ok? Então, existem várias formas de como fazer, mas tudo isso a gente tem que pensar no planejamento, porque tudo isso vão incidir custos logísticos, inclusive, e vão te ajudar a mensurar o teu preço, por exemplo, ok? Outra questão que tu vai ter, são premissas mesmo básicas, é envio de catálogos comerciais e amostras, ou seja, eu tenho que mostrar para o cliente, ele se interessou, ele entendeu o porquê que ele deve comprar de você, mas ele quer saber se realmente é tudo aquilo que você falou. Então, você ter um material de divulgação e ter amostras que você possa disparar para ele, e amostras tem um sistema bacana, hoje existe o site aí do Exporta Fácil, do Correios, que você envia facilmente e você não precisa estar nem habilitado para exportar. Tá? Isso aqui é tranquilo, mas é uma questão que, para te se relacionar com o mercado, vai haver. É uma premissa. Tá? Você vai precisar. Não quer dizer que você vai vender apenas trocando e-mails, entende? A outra questão são viagens, né? E os investimentos. Ou seja, não adianta eu querer me relacionar com o mercado externo atrás de um computador mandando e-mail. Tá, pessoal? Esquece. Não vai fluir. Isso flui em determinadas situações, são muito específicas e muito depois de você ter um relacionamento com aquele cliente, mas ainda assim você vai ter que ir lá, vai ter que conhecer o mercado, vai ter que enxergar, vai ter que, né, ver quais são os potenciais que tem, né, que a gente não pode ficar só na mão de um e assim por diante. Então vai ter esse investimento também de viagens, você vai ter que ir àquele lugar. Que é o que eu falei do relacionamento, manter relacionamento. Assim você consegue ter uma exportação de médio e longo prazo. É algo sustentável. Por isso que eu falo da internacionalização. No aspecto administrativo, aí a gente vem para o comércio exterior brasileiro. Quais são as nossas normas para poder sair com essa carga? Ou seja, eu vendi, né? Tenho uma venda, consegui vender, estou me relacionando com aquele país. Agora eu preciso entregar aquilo que eu prometi, né? Aí sim começa o processo de exportação. Só que o processo de exportação ele começa já no ambiente, no país de origem, no caso do nosso país, que é o Brasil. E ele tem uma norma de comércio exterior brasileiro. Ele absorve normas internacionais, sim, ele absorve. Mas dentro da normatização de comércio exterior brasileiro, a gente tem a maneira, as formas de como, então, entregar essa carga, tirar ela daqui e levar até o cliente final, certo? Ou seja, o que é importante eu entender? A primeira questão muito importante é assim, eu preciso, né, não são todos os casos, mas assim, eu preciso ser uma empresa aberta no Brasil, ok? E preciso me habilitar no radar, tá? Ou seja, o radar é um sistema da Receita Federal que a premissa básica dele é fazer as conexões e trazer informações para dentro dele. Então, ele é um grande conglomerado de informações e que elas se cruzam, ok? Mas para isso eu preciso fazer um registro. Então, eu tenho que pedir para a Secretaria da Receita Federal, tá? Que é o órgão gestor ou interveniente que cuida das políticas fiscais, né? Nós temos que pedir para ele que ele nos habilite, que nos registre como exportadores ou importadores, né? Através da Secretaria de Comércio Exterior,
e que aí a gente possa utilizar esse sistema chamado de radar, ok? Ou seja, a partir do momento que a gente está habilitado pela Receita Federal, quer dizer que o nosso CNPJ, né, o CPF do responsável legal estão lá, dentro desse sistema, o radar, ok? Que é uma base de dados, ok? Outra questão que a gente tem que olhar também é classificação fiscal. Lembra que eu tinha falado no planejamento interno? NCM, ok? Por que o NCM? Por que a classificação fiscal é importante, né? Porque eu considero ela o DNA do produto, ou seja, ela que vai dizer quais são os impostos que aquele produto tem, se ele tem algum tipo de defesa comercial em cima dele, como antidumping, medida compensatória, etc. E o órgão anuente, ou seja, tem alguém que vai me dizer, olha, para você sair com essa mercadoria ou para entrar, você precisa ter uma certificação minha, uma inspeção minha, né? Eu preciso entender, eu preciso saber se existe. Porque quando chegar na hora de tirar a carga do país, né? Fiscalmente, a Receita Federal, que é quem fiscaliza, ela vai olhar e vai dizer, olha, esse NCM aqui tem um órgão anuente, exemplo, Ministério da Agricultura. Por que ele é um órgão anuente? Porque ele trata de produto. Então, ele vai dizer para a Receita Federal, vai dizer para o Ministério da Agricultura, essa empresa quer exportar, eu quero saber se ele pode, né? E aí é onde, se você não tiver de acordo com a normatização do órgão anuente brasileiro, você não consegue sair nem entrar com carga no país. Tá? Então é importante a gente ter isso bem alinhado. Então eu diria que o primeiro passo para iniciar uma exportação é você ter a classificação fiscal do seu produto, para ver se vale a pena, né? Não só em termos de custo, de processo, mas se o processo vale a pena. Né? Eu tenho que identificar, eu consigo atender as exigências daquele órgão anuente, ok? A exportação é mais tranquila, né, pessoal? Isso para importação funciona muito forte. Na exportação também funciona, mas vamos dizer que se eu fizer uma comparação entre importação e exportação, na exportação é mais tranquilo. Mas no final do dia eu preciso ter ideia, né, do que vai acontecer. Fora que é através da classificação fiscal que eu sei se lá naquele país de destino vamos ter preferência tarifária ou não. Lembra da redução do imposto de importação lá naquele país de destino para ficar mais barata a minha carga? Então o NCM ele é importante, tá? Ou seja, dentro da norma de comércio exterior brasileiro, né, eu sei da minha classificação, a ideia é que eu sei que eu posso fazer, né, e eu consigo fazer, é que eu faça a habilitação no radar, ok? Que é aquele sistema, aquela base de dados que a gente conversou anteriormente, tá? Ou seja, através do radar é que a Receita Federal nos dá acesso a um sistema, que é o Siscomex. É um sistema informatizado de comércio exterior, ou seja, dentro, né, do ambiente onde vai ser feita a liberação da sua carga para poder fazer essa entrega no exterior, ou seja, quando ela estiver saindo de território aduaneiro, né, que é o território brasileiro, o despachante aduaneiro, que é a pessoa física que representa ou que representará você perante as fiscalizações aduaneiras, é ele que vai utilizar dos sistemas Comex para poder declarar esse seu produto para a Receita Federal, ok? Então vamos se abster agora aqui. Então, quando eu me habilito no radar, eu tenho que fazer isso, por quê? Porque quando chegar na hora de liberar uma carga, o despachante aduaneiro vai precisar utilizar o Siscomex. É isso. Vai ter que declarar a minha carga para o fisco, né? Para os órgãos gestores intervenientes, no caso da Receita Federal, e os órgãos anuentes se houverem. Exemplo do Ministério da Agricultura, IBAMA e assim por diante. Então vai ter que ser feito registros e declarações para poder exportar. Por isso dos Siscomex. Tá? Então é um sistema mesmo, hoje em dia ele já está tudo no ambiente da web, no próprio site da Receita Federal a gente tem acesso, né? E aí é onde a gente consegue fazer as liberações. Mas o que é importante eu saber? Existem limitações para isso. Quando eu me habilito no radar, que eu peço habilitação para a Receita Federal, vai dizer, olha, você pode, mas você pode até aqui. Então existe uma regra de jogo para isso. Tá? No caso, as empresas, a gente vai ver três, basicamente. A gente vai ver habilitação em radar limitada, a ilimitada, e uma que ela é, na verdade, para aqueles que pretendem realizar operações só de exportação.
Tá? Então, como a gente está falando de exportação, esse é o interessante. Se você não vai fazer importação, ou é uma coisa muito fora do seu foco, o ideal é que você faça essa, que é uma operação somente para exportação. Ou seja, ele não tem limites de valores para você exportar. Pode exportar quanto você quiser. Ah, eu vou exportar $1 milhão em produtos, né? Não tem problema. Tá? Agora, para importar, você tem um limite para isso, que é $50 mil, né? CIF, quem conhece o Incoterm, CIF é o custo da mercadoria FOB, mais o frete internacional e mais o seguro internacional. Tá? Você tem $50 mil semestrais, tá certo? Na questão da limitada e ilimitada, porque ela abrange um pouco mais a questão da importação. Então, os limites estão baseados na importação. Tá? Então, quando a gente fala de, vou habilitar um radar limitado, na verdade é porque a empresa vai ter um limite de $150 mil CIF semestrais para poder importar. E o ilimitado é aquele que, olha, a Receita Federal disse que você pode fazer acima de $150 mil. Mas quanto que é? Pelas análises dele, ele disse que você pode fazer 350 mil. Ok? Esse é o ilimitado. A diferença entre um e o outro é que o limitado, se você está trabalhando uma carga na aduana, isso em termos de importação, estou falando, tá? Só para vocês entenderem o porquê dessas habilitações. Se eu estou fazendo limitado e é $150 mil semestrais, se eu ultrapassar esse valor, eu não vou conseguir liberar carga na aduana. Isso gera um problema. Tá? Já o ilimitado, mesmo tendo um valor dado pela Receita Federal, mesmo que você ultrapasse, você consegue fazer, mas você está à mercê de comprovações de onde você tem, né, capital para poder fazer aquilo. Ponto. Então, no primeiro momento, para exportação, né, o ideal é que seja feita essa habilitação no radar, que é para operações de exportação somente. Ok? Onde a exportação é ilimitado o valor, não existe valor, né, não tem limite para você exportar, e aí a importação é limitada de $50 mil semestrais. Esse aqui é o contraponto. Tá? Bom, em que momento a gente utiliza os Comex, né? É onde a gente vem para o tal do despacho aduaneiro de exportação. Ou seja, é o momento em que eu vou despachar a mercadoria do país. Certo? Ele, na verdade, é um procedimento que ele vai garantir aí a apuração de todas as irregularidades, tá, dessa mercadoria. Ou seja, ela pode ser exportada ou não. Né? Esse é o primeiro ponto. É uma mercadoria que é legal ou ilegal. Né? O outro ponto é valor. Né? Se ela está sendo vendido pelo valor realmente de mercado, né? Não está muito abaixo do que seria. Tá? E assim por diante. Ok? Tudo que é mercadoria que a gente vai mandar para o exterior, a gente tem que fazer um despacho aduaneiro. Agora, existem as exceções para isso, tá certo? Existe lá o exporta fácil pelo correio, no qual a gente não precisa, por exemplo, fazer despacho aduaneiro, né? A empresa não precisa nem ter habilitação no radar para poder fazer o despacho aduaneiro. Por quê? Eu preciso estar habilitado no radar, que aí o meu despachante aduaneiro, que é a pessoa que vai nos representar perante a esse procedimento, que é o despacho aduaneiro, né? Perante a Receita Federal e os órgãos anuentes, que eu já tinha falado. E aí, nesse momento, é que ele vai utilizar esses COMEX para poder fazer a sua liberação da sua carga. Dizer, olha, fisco está aqui, é isso que eu vou fazer e vou mandar para determinado país. Bom, e aí ele vai liberar conforme as normas. Então, esse é um procedimento. A outra questão a outra exceção é mala diplomática ou consular, ou seja, não existe desembaraço para isso. Tá? Norma de comércio exterior brasileiro, novamente. Tá certo? Mas se eu quero exportar uma mercadoria, né, qualquer que seja, qualquer tipo, qualquer valor, eu vou ter que me habilitar para fazê-lo, ou então fazer uma exportação direta, no qual eu vendo para uma comercial exportadora, que ela detém um mercado lá fora, ela está habilitada para exportar no nosso país, né, Brasil, e ela faz esse trâmite, ok? De despacho aduaneiro. Então, ela vai contratar o despachante aduaneiro, e aí o CNPJ dela que está habilitado para fazer isso. Ok? Bom, pessoal, não sei se está indo muito rápido, mas, assim, tudo isso que a gente está passando hoje aqui, né, é uma passagem para vocês entenderem objetivamente o que é uma exportação, né? Caso vocês tenham alguma dúvida a mais, né, a gente tem o site da Bracomex,
está aí no vídeo, e aí vocês podem receber gratuitamente algumas orientações sobre internacionalização de empresa, importação, exportação, habilitação em radar, o Syscomex, o próprio sistema Syscoserve, né? E tantos outros serviços, tá? Então, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente. Mas, enfim, é só para dar um contrabalanço aí. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Bom, esse é o tal do despacho aduaneiro. É pegar uma mercadoria, né, ao qual eu quero enviar para um outro país e vou cumprir as formalidades aduaneiras do Brasil. Volto de novo a falar, normas de comércio exterior brasileiro, tá? Mas o que é então esse sistema que através da aduana, né, através dessa liberação, do despacho aduaneiro, eu preciso utilizar? Então, esse sistema, os comércios, sistema integrado de comércio exterior, ele é informatizado, tá, pessoal? Então, hoje em dia ele está na web, como eu falei para vocês, no próprio site da Receita Federal. Quando é habilitada a empresa no radar, né, eles habilitam o sócio responsável legal pela empresa, e hoje em dia é tudo através de certificado digital, vocês devem ter visto que hoje em dia as empresas tudo tem que ter isso, e é onde você consegue ter acesso, através do seu CNPJ, seu certificado digital, e você tem acesso aos comércios, tá? Ele é um sistema que, ele na verdade, a exportação ele iniciou em 93, 94, por ali, e a importação em 97. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse sistema, entre todas as aduanas, é o sistema como é que eu posso dizer, é o mais preciso, é o mais robusto que existe em todas as aduanas no mundo. Tá? É o Syscomex. Ele é bem isso mesmo, o que você precisa é entender de estratégia, entender a norma, para você poder declarar conforme os campos que ele pede. Porque no Syscomex, ele vai dizendo, olha, qual é o valor FOB dessa mercadoria, qual é o Incoterm, qual é o NCM. Ele não diz se está certo ou não, né? O que ele diz é o seguinte, olha, eu preciso dessa e dessa e dessa informação. Então é importante você se instruir, né? Saber quais as informações você precisa ter, como as documentações são feitas, né? E o que elas precisam ter para que você consiga instruir a declaração, o registro de exportação, que é feito dentro do Syscomex, ok? E aí onde eu vou falar um pouquinho para vocês, quais são os registros dessas declarações que tem, né, dentro do Syscomex de exportação. No caso do Syscomex exportação, a gente tem o registro de exportação, né, ele representa aí um conjunto de informações aí de natureza comercial, financeira, cambial, fiscal, tá? E é o que vai caracterizar realmente a operação de exportação, ou seja, eu estou comercializando essa mercadoria com o exterior, tá? Ele tem validade de 60 dias para poder ser utilizado, ok? O que significa ser utilizado? É que após isso eu preciso fazer antes de 60 dias eu preciso fazer uma declaração de exportação, tá? Nós vamos falar mais para frente. Então, na verdade, esse registro de exportação, né, dentro do Syscomex de exportação, nada mais é do que uma das formas de eu me identificar para a Receita Federal sobre o meu produto ao qual eu quero mandar para determinado local. Ok. Temos outros registros de operação de crédito, né? Ou seja, toda vez que eu faço uma exportação e que eu dou um prazo de pagamento no meu comprador lá fora, que a gente denomina de importador, acima de 180 dias, ou se houver incidência de juros sobre esse prazo que eu estou dando para esse meu cliente, né? Eu tenho que fazer um registro de operação de crédito, chama RC. Tudo isso no ambiente do Syscomex, né? Já quando eu estou negociando mercadorias que são negociadas em bolsa de valores, as tais das commodities, né, que são bolsas internacionais, eu tenho que fazer um RV, um registro de venda. Então, dentro dos Comex, quando eu vou me apresentar, né, com a carga para a Receita Federal, ou seja, estou lá na aduana querendo liberar a carga, eu vou dizer para ela, olha, seguinte, essa mercadoria é negociada em bolsa, então eu tenho que fazer dentro dos Comex, esse sistema informatizado, né, eu, exportador, através do meu representante legal, né, o despachante aduaneiro, que a gente falou, que é o que representa,
temos que fazer um registro de venda, por exemplo. Ah, não, mas o exportador está financiando de alguma forma, ou o prazo é maior que 180 dias, então ele está financiando essa exportação, né, essa compra do comprador dele. Ou então, se eu coloco juros, incido juros sobre, aí eu tenho que trabalhar essa questão de registro de crédito. Tá? São as duas opções, fora o registro de exportação que a gente tem que fazer, mas são bem pontuais. No caminhar dos ovos, a gente tem que fazer registro de exportação, que é declarar para a Receita Federal, olha, eu quero embarcar isso aqui para o exterior. Né? Então, tem informações comerciais, como quem é o exportador, quem é o importador, né? Qual o valor que foi negociado. Certo? Depois eu tenho a questão fiscal, saber qual é o enquadramento. É uma exportação. É uma exportação temporária. Né? Depois eu tenho a parte cambial. Isso foi feito como? À vista, a prazo ou antecipado. Tá? Isso aí volto para aquele slide lá, é o registro de exportação, que é o que normalmente a gente vai ver. Tudo vai variar conforme a operação que você estiver fazendo de exportação, mas enfim, vai ser isso. Ok? Então, esses são os 3 tipos de registros que a gente tem nos comércios. No momento em que a gente começou um processo para liberar essa carga e entregá-la no exterior. Tá? Depois disso, feito os registros, né, a gente tem que fazer a declaração para despacho de exportação. Tá? Comumente falado como DDE, pode ser DE também, enfim. Tá? Na verdade, o despacho, a declaração, a DE, a declaração de exportação, esse é o momento em que a carga está no porto, é um momento oportuno de se declarar para a Receita Federal. Então, ela está no porto, aeroporto ou ponto de fronteira, que são as zonas primárias. Ou então, ela está numa zona secundária, que são os armazéns alfandegados, os portos secos, enfim. Tá? As estações aduaneiras do interior, como queiram falar. Mas, a partir desse momento, eu tenho um registro de exportação efetivado, tenho um registro feito, aí é que eu vou fazer a declaração de exportação. Tá? Ela tem validade de 15 dias e é ela que começa a dar início à fiscalização da Receita Federal, vamos dizer assim. Tá? E aí eu tenho algumas variações de declaração de exportação. Então, eu tenho a anterior ao embarque e tenho posterior ao embarque. Né? Então, quer dizer, eu posso fazer o anterior ao embarque? Sim, é o que comumente acontece. Eu posso posterior ao embarque? Sim, justamente vão ser para empresas que, de alguma maneira, elas precisam ter, elas têm processos complexos que elas precisam ter uma maior agilidade na hora do embarque. Então, a liberação ela precisa se tornar um pouco mais ágil. E aí, algumas empresas têm essa concessão de fazer uma DDE posterior ao embarque. Tá? Agora, temos também a parte de declaração simplificada de exportação. Né? O que seria isso? Né? Esses são para aquelas mercadorias as quais estão em enquadramentos que a gente pode utilizá-lo. São enquadramentos não de operações de carga, mas são operações mais simples, vamos dizer assim. Tá? E aí, quais são esses casos? Então, por exemplo, aqui, né? Despacho com DSE. Sempre anterior ao embarque eu posso fazê-lo? Sim. Eu posso ser utilizado para exportação de pessoa física ou jurídica com ou sem cobertura cambial até o limite de 50 mil dólares. Eu posso fazer uma DSE, porque ela é simplificada, ela é mais fácil de se fazer do que uma declaração de exportação, vamos dizer assim. Uma exportação temporária, isso é um regime aduaneiro de exportação temporária, pessoal, tá? Que nada mais é do que exemplo de uma exportação temporária. Eu vou participar de uma feira no exterior, mas depois eu vou trazer essa mercadoria de volta. Eu só vou levar essa mercadoria para poder participar de uma feira. E aí é onde eu posso fazer uma exportação temporária, para que quando eu volte com ela, né, eu não tenha cobranças de tributos na importação. Tá? Então, no quesito de exportação temporária, eu posso fazer uma DSE, né? Numa reexportação, eu posso fazer também. Tá? Quando eu tenho devolução de uma mercadoria também, e quando é bagagem desacompanhada. Tá? No mais, eu posso fazer registro, posso fazer uma DSE sem utilizar esses comércios? Posso, mas é só nos casos de urna funeral e DSE formulário de papel, que geralmente importa em aeroportos, quando existe algum problema com relação à mercadoria que você está fazendo,
que você está levando que a Receita Federal pode utilizar nesse sentido, tá? Mas não é o mais comum. O comum é que a gente utilize os COMEX e utilize a declaração simplificada de exportação naqueles casos ali que a gente viu. Se não, né, estou exportando um container de arroz, vai ser feita uma declaração de exportação, tá? São só estratégias. E que aí, no que a gente está vendo hoje, eu não consigo entrar muito sobre o assunto, mas é só para vocês entenderem, né, quais são os passos. Vejam que agora a gente já está no passo em que estamos com a carga dentro da aduana, querendo liberar ela. Então, a gente está utilizando um sistema chamado Syscomex, tá? Bom, pessoal, aí vocês vão se perguntar, eu até já adiantei, né? Tá, mas aonde é utilizado esses Comex, né? Aonde que a carga está para eu poder utilizar? Então, a gente chama, o território aduaneiro, ele é composto de zona primária e zona secundária. A zona primária são os portos, os aeroportos e os pontos de fronteira. Todos eles alfandegados, ou seja, existe fiscalização ostensiva, Receita Federal, existe fiscalização ostensiva de órgãos anuentes, por exemplo, ok? Como o Ministério da Agricultura que a gente falou, que é um exemplo. Então, esses locais são zona primária, é o local onde uma carga ela tem que entrar, ou ela tem que sair, no caso da exportação, ok? Sob fiscalização aduaneira, que era aquele meu conceito no início, da parte burocrática, que eu digo a vocês que exportação é um processo. A zona secundária é todo o restante território aduaneiro, que chamam de portos secos ou estações aduaneiras do interior, as tais das EADs, né? Nesse caso, né, das zonas secundárias, eles também são armazéns, mas são alfandegados. Mas nós também podemos ter a parte de portos, por exemplo, alfandegados considerados em zona secundária. Por que isso? Porque existe uma lei dos portos, né, onde que ela enfatiza que nós só podemos ter, num raio de 6 ou 8 quilômetros, não me recordo muito bem, um porto organizado. Então, se eu tiver um outro porto ao lado, ele tem que ser alfandegado, ok? Então, a gente tem aí a figura de zona primária e zona secundária. É o momento em que a carga, a gente tem que decidir, né? Aonde que eu vou embarcar essa carga? Ah, vai ser no porto, quem conhece Santa Catarina, né? Estou na cidade de Itajaí, porto de Itajaí. Então, é uma zona primária, eu tenho que decidir, tenho que mandar para o porto. É lá onde a fiscalização vai atuar. É o momento no qual eu preciso fazer minha declaração de exportação, tá? Previamente, eu tenho que ter feito o registro de exportação. Lembram? Registro de exportação, registro de crédito, registro de venda, dependendo da situação. Mas eu tenho que fazer um registro de exportação. Após isso, a carga no porto, tá? Seria essa sequência, tudo depende de prazo, mas essa é a sequência. A carga no porto, ou aeroporto, ou ponto de fronteira, ou em qualquer zona secundária, né? Alfandegada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a declaração de exportação. Ok? E isso tudo é utilizado dentro desse sistema, o Syscomex, ou seja, em vez de fazer em formulário papel, a gente usa um sistema previamente adaptado para esse tipo de processo, ok? Enfim, mas aí eu declarei, né, eu fiz a minha declaração de exportação, concordam? Quando eu declarei isso, a Receita Federal vai olhar para isso e vai dizer, olha, eu tenho que ter meios de como fiscalizar. Até porque não dá para fiscalizar tudo, senão vamos parar o Brasil, né? Então, o que é feito? É feita a tal da parametração, né? Que nada mais é do que, fiz a minha declaração de exportação? Fiz. Agora, dentro do sistema dos Comex, vai correr a parametração. O sistema vai dizer qual a forma, qual o parâmetro, né? Dessa carga que vai ser feita a fiscalização. Então, é onde a gente chama de canal, né? Que é a forma de qual dentro da parametrização é a forma de qual vai dizer assim, olha, você vai ser fiscalizado assim, você vai ser fiscalizado de outra maneira, ok? Então, os canais que a gente tem na exportação são verde, laranja e vermelho, ok? O verde é um canal, né? Então, ele diz assim, olha, parametrizou. Eu declarei, fiz minha declaração de exportação dos Comex, o Comex diz, olha, parametrizou, é verde,
Se deu verde, quer dizer que está desembaraçado automaticamente pelo sistema. Tá? Não vai ter uma análise da Receita Federal. Está liberado. No caso, é desembaraçado. Tá? Canal laranja. Se der um canal laranja, é a forma em que a Receita Federal vai atuar olhando documentação. Então, ele vai fazer uma análise documental. Ok? E o vermelho quer dizer que ele vai olhar os documentos que você tem, que você está apresentando para ele, né? E vai fazer a verificação física da mercadoria. Ele vai ver se tudo fecha, o encontro das águas, né? Então, é importante a gente ter em mente que eu declarei para a Receita, legal, é um sistema, está na web, internet, foi. Só que ela vai dizer, olha, ok, agora nós vamos dizer como que a gente vai fazer essa fiscalização. E aí é dado tais dos canais, então, existe uma parametração para isso, né? Existem parâmetros para dizer, e aí ele vai dizer, olha, essa declaração é canal verde, né? Opa, está desembaraçado automaticamente. Esse aqui é laranja, então esse aqui tem exame documental. Esse aqui é vermelho, então tem exame documental mais a verificação da mercadoria física. Bom, passado isso, né? Passado isso, a carga automaticamente ela vai estar desembaraçada, mesmo sendo o canal laranja ou vermelho. E aí você pode embarcar a carga para o exterior. Ok? Só que para eu poder fazer esse despacho, ou seja, para eu poder colocar as informações no meu registro de exportação, na minha declaração de exportação, eu preciso ter alguns documentos que vão instruir esse despacho. Então, todo despachante aduaneiro, ele precisa receber do exportador determinados, conforme as operações, né, mas tem alguns documentos que são vias de regra, a gente precisa ter a questão da receita para poder comprovar para ela, eu preciso ter a questão dos documentos, que são aquelas vias de regra geral. Então, quais são os documentos que eu preciso ter, que o despachante aduaneiro precisa ter para poder declarar e que ele vai precisar entregar para a Receita Federal, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a fatura comercial. Não coloquei aqui na ordem, mas o primeiro dele é a fatura comercial, ok? O outro é o packing list, tá certo? Depois disso, a gente tem os conhecimentos de embarque, que daí eles podem ser, dependendo do tipo, né, do modal de transporte, se é marítimo, se é aéreo, se é rodoviário, né? Vai ter uma sigla, que é um nome em inglês, então, né, o aéreo é AWB, o marítimo é BL, e CRT para terrestre, tá? Esses são os comumente utilizados. Depois disso, o que eu preciso? Da nota fiscal de exportação. Que nota fiscal é essa? A nota fiscal é aquela que a gente tira de venda e é aquela que a gente tem lá para poder utilizar. Também precisa para a Receita Federal. Douglas, mas precisa para o exterior? Não. Para o exterior, o que compensa como nota fiscal, vamos dizer assim, é a fatura comercial. Ok? A nota fiscal que eu falo é aquela nota fiscal que vocês tiram de venda. Existe uma com um código fiscal, um CFOP de exportação que deve ser entregue para a Receita Federal. Certo? Aí existem alguns outros documentos que podem ser exigidos, né? Mas um exemplo é o ticket de pesagem. Toda vez que eu entro com uma mercadoria dentro do armazém, a gente precisa ter a pesagem disso, e aí a Receita vai cobrar esse ticket de pesagem, tá? E após isso, quais são os outros documentos? Enfim, assim que eu registrei com esses documentos, eu vou ter o registro de exportação e vou ter a declaração de exportação, ok? São os documentos que eu vou apresentar para a Receita Federal. Mas aqueles que vão instruir o teu despacho aduaneiro são fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque, nota fiscal. Ponto. Tá? Depois disso, vai depender muito de produto para produto, vai depender de processo para processo. Tá? Mas a ideia é que vocês saibam isso. É isso que vai ajudar o despachante aduaneiro a entrar no Syscomex e fazer essa declaração, esse registro de exportação, enfim. Depois aqui, todos os documentos que vocês estão vendo, o que nós temos a mais aqui? O registro de exportação, que foi feito no Syscomex, e a declaração para exportação, que aí é aqueles casos em que a gente
tem que entregar já a documentação para a Receita, e mesmo estando no sistema dos Comex, eles pedem que esteja junto com os documentos. Então, você faz o envelope e prepara toda essa documentação para entregar na Receita Federal. Mas essa é a relação dos documentos que a gente entrega para a alfândega, é uma via, tá? Vão ter outros, vai depender tudo de onde a gente está trabalhando, no caso, seja produto, seja por conta do NCM, né, o produto, ou seja por conta da operação, enfim, tá? Ou seja, eu tendo a carga desembaraçada, né, ela vai estar averbada, tá? O ato final, né, onde a gente diz assim, olha, essa carga agora pode ser embarcada. Nada mais é do que dizer o seguinte, olha, a fiscalização aduaneira está dizendo que essa carga está averbada. Quando dá vez, vocês vão ver que dá averbação automática, tá? Mas pode ter também aquela que é manual com divergência, que é quando por algum motivo a Receita Federal olhou lá e disse assim, olha, isso aqui está errado, você tem que corrigir. Aí você corrige, aí ele dá como com divergência, ok? Mas aí quer dizer que finalizou o processo. Essa carga agora, ela pode ser embarcada para o exterior tranquilamente, já obedeceu às normas de comércio exterior brasileiro, que no caso é o processo de exportação ao qual a gente está falando, tá? Então, o que a gente tem que ter ideia aqui é que eu dei alguns exemplos sobre a importação, mas nós estamos falando de exportação agora, tá? Bom, eu posso fazer a retificação de um DDE, que é a declaração de exportação, ou RE, né, averbado, ou seja, chegou ao final do processo, a Receita não, né, estava tudo certo, passou, não viu, está tudo certo, averbou. Teoricamente pode embarcar, acabou, né? Mas se você vê que tem alguma coisa que precisa ser corrigida, né, você pode fazer um ofício para a Receita e pedir para que seja mesmo com ela averbada, a declaração de exportação, você possa corrigir. Tá? E o RE da mesma maneira. Só que em ambos os casos a gente não consegue ter acesso, né? A gente precisa daí, como já está averbado, a Receita Federal já liberou a carga, então ao final desse processo, a gente não tem como acessar de novo aquele que já está averbado para modificar. Então aí a gente tem que pedir, fazer um ofício para a Receita Federal dizendo o que a gente quer alterar. Aí eles vão habilitar os campos e vão deixar que você possa fazer a correção dentro daquilo que você solicitou. Tá? Então veja que é sistema. Syscomex, sistema. Ok? Ao final desse processo, como eu disse para vocês, averbou, está averbado. Né? A carga pode embarcar. O que comprova realmente que essa mercadoria pode embarcar é o comprovante de exportação, que a gente chama de CE, né? Não é o CE da Comunidade Europeia, é o CE que é o comprovante de exportação. Como é que ele emite? Após averbado, seja com divergência ou não, averbou o processo de exportação, emite o comprovante de exportação. É ele que comprova que realmente você fez uma exportação, né? E aí toda essa documentação que a gente falou anteriormente, com mais essa CE, né, esse comprovante de exportação, a declaração de exportação, a exportação, a gente tem que guardar, né? A gente tem que deixar guardado, documento fiscal. Né? Por quê? Porque é com ele que você vai, numa possível fiscalização, por exemplo, da Receita Estadual cobrando CMS, ela vai dizer, opa, essa nota fiscal aqui está dizendo que é para exportação, mas cadê a documentação que você realmente exportou? Porque o ICMS foi exonerado, né? Ele foi zero. O que vai comprovar? São os documentos de que você fez, né? Como a parte de IPI também é verdade, a gente precisa guardar. E o que comprova realmente é essa CE, né? Comprovante de importação e todos os outros documentos, aqueles que a gente viu, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Eu acho que posso também... a Bracomex tem um canal aí direto que vocês podem fazer perguntas. Eu sei que é um desafio a gente poder botar isso, né, sem entrar muito no mérito das questões, mas objetivamente dizendo para vocês que é um processo, né? É um processo que, no primeiro momento, parece ser difícil, parece ser complicado, mas que depois que você consegue ter um ensinamento sobre fazer, né, você vai tornar-se uma coisa normal no seu dia a dia de como fazer, tá? É só porque é importante vocês saberem que existem processos e você tem que cumpri-los, né? Não adianta eu dizer que vou vender para o
pro exterior e eu não consigo nem cumprir com as minhas normas internas, entendem? Então é esse o momento em que a gente tem para poder passar um pouquinho para vocês aí. Mas se tiver alguma dúvida, tem o canal direto da Abracomex, e aí vocês podem também entrar e fazer as perguntas, tanto na área de importação, exportação, né? Lembrando que hoje a gente falou de exportação, eu toquei um pouquinho na importação, fazer alguns comparativos, mas, enfim, o processo de importação ele é um pouco mais burocrático, mas, na verdade, ele também é tão fácil, tão tranquilo quanto. É só porque a gente tem que estar ligado nas normas, né? Na regra do jogo. É basicamente isso. E a exportação é isso também, né? É a gente conseguir entender isso. Mas muito mais do que a gente entender aqui dentro, a gente tem que entender lá fora, mas muito mais do que a gente tem que entender aqui dentro e que a gente tem normas para fazer isso. Tá certo, pessoal? Assim, se tiverem dúvidas também, eu posso também responder, né? Eu vi algumas coisas aqui. Eu vi aqui que teve uma hora que o pessoal estava falando sobre a parametrização, quando eu estava falando do canal laranja. Tem que ver da seguinte forma: na exportação, a exportação ela tem os canais dela de parametrização e a importação tem outros, tá? Então na exportação a gente vai ter o verde, a gente vai ter o laranja e vai ter o vermelho. Na importação a gente vai ter o verde, vai ter o amarelo, vai ter o vermelho e vai ter o cinza. Tá? Que o cinza, então, eles são praticamente iguais. O verde da exportação é igual ao verde da importação, o amarelo e o laranja são iguais, só que um é importação e exportação, e o vermelho também. O que muda é que o cinza na importação, além de fiscalização documental e da fiscalização física, no cinza eles fazem a tal da valoração aduaneira. Quer dizer, dar valor ao que você está vendendo, né, ao que você está comprando, no caso da importação. Então é assim, é valor FOB mais frete internacional e mais seguro internacional. É isso que eles vão ver, se o seu valor aduaneiro está de acordo. Esse é o canal cinza, tá? Mas isso é importação, tá ok? Na prática existe um canal que não é comumente divulgado, né, que não se fala, mas é aquele que dá verde, e aí quando o despachante aduaneiro vai lá retirar a carga, o armazém diz, olha, vai lá na Receita Federal porque tu vai ter que posicionar essa carga para fiscalizar. Então ele se tornou vermelho, que é o tal do canal melancia, que ele é verde por fora e vermelho por dentro. Esse não é dito, esse não, na verdade não existe, mas é uma prática que o pessoal adotou no canal melancia. Mas enfim, só para não misturar as coisas, porque eu vi que ficou um pouco misturado, o pessoal aí estava, né, nunca ouvi falar no canal amarelo e tal, no canal laranja, mas uma coisa é importação, parametrização, e outra uma é de importação, outra é de exportação. Tá, pessoal? Esse é um processo que tem que ser feito, não tenha dúvida, existem algumas exceções, mas assim, é um processo que tem que ser feito. Tá certo, pessoal? Eu agradeço, desculpa se foi um pouco rápido, mas eu tentei abranger um pouco mais. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato com a consultoria aí da Abracomex, que o pessoal vai poder desenvolver mais algum determinado assunto que aqui eu tive que passar um pouco mais rápido, tá? E se precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez mesmo e até mais.